Amém? Glória a Deus. Então, como já falei, nós estamos numa série que chama o quê, igreja? Valores do reino. E o texto base dessa série é Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, olha como, cheio de alegria, por entender a preciosidade disso, o que ele fez? Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, verdadeiramente, ele se posicionou, ele agiu mediante aquilo que ele viu, para que ele então pudesse ter isso de valor. E assim também somos nós. Nós um dia estávamos perdidos e o reino do céu se manifestou para nós, abriu os olhos do nosso coração. E a gente começou a ver os tesouros do Senhor e a gente encontrou a Jesus. Então agora nós temos que verdadeiramente nos posicionar como pessoas rendidas, que não medem esforços, que vendem tudo o que tem para ter esse tesouro para sempre. Esse é o maior desejo do Senhor, amém? O tema dessa noite, dessa palavra é muito interessante, porque eu disse: Deus, vou colocar o valor da perseverança. Mas eu acho que o valor da perseverança talvez não faria tanto significado para você como o tema que eu coloquei, que o Senhor colocou no meu coração. Deus não te chamou para desistir. Quem aqui acredita nisso? Deus não te chamou para desistir. Toda a chamada de Deus e todo o investimento de Deus sobre você não fosse para que você desistisse, não foi para que você desistisse, para que você parasse ao meio do caminho. A ideia de Deus, quando depositou tantas coisas no teu espírito, a ideia de Deus, quando trouxe luz ao seu interior, quando te fez alguém salvo, a ideia de Deus, quando te fez filho dele, você saiu de um lugar de criatura para se tornar filho, não era para que você parasse no meio do caminho, a qualquer obstáculo que você encontrasse. A ideia de Deus era que você permanecesse. Porque a palavra do Senhor, e nós vamos ler depois um pouco sobre isso, em João 15 diz: aqueles que permanecem em mim, Cadê os crentes que lê a Bíblia aqui? Cadê alguém que lê? Tem alguém que lê a Bíblia? A ideia de Deus é todos aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei neles. Então, é muito interessante, porque nós precisamos entender que Deus, ele nunca para no meio do caminho, Deus nunca desiste. Laine, por mais errado que eu seja, Deus não vai desistir de mim, não. Por mais que eu fale, Deus não vai desistir de mim, não. Laine, por mais que eu seja teimoso e desobediente, Deus não vai desistir de mim, não. Deus nunca desiste de ninguém. Deus sempre continua investindo em nós. E esses dias eu tenho falado bastante a respeito disso, sempre que tenho oportunidade. Ei, presta atenção, igreja. O reino de Deus está investindo em nós. E todas as vezes que o reino de Deus investe em nós, ele nos coloca em um processo. E talvez quando você pensa assim: uau, que lindo, o reino de Deus está investindo em mim, você pensa que isso vai gerar alguma folga ou algum tipo de prazer em você. Se você tiver ótica dos céus, vai gerar prazer, mas folga nunca. Por quê? Porque Deus, quando investe em nós, Ele olha para dentro do nosso interior e Ele vê aquilo que tem de fraqueza, Ele vê que aquilo que tem de impedimento para o propósito, e Ele começa a mexer exatamente nisso, exatamente nas áreas da qual nos incomodam muito. E aí o perigo é nós desistirmos nesse momento. Quem aqui já teve vontade de desistir de muitas coisas? A verdade é que se nós não alinharmos o nosso coração ao coração do Senhor, nós teremos vontade de desistir todos os dias. Tem até um ditado que diz: todos os dias nós temos que matar um leão, não é? É isso, né? Não é o ditado não, né? Glórias. Todos os dias nós temos que matar um leão. E aí Deus quer que você permaneça, Deus quer que você continue. Então todas as vezes que Deus investir em você, Ele vai tocar nas áreas que são difíceis para você. E não é porque Deus quer te derrotar, mas é porque Deus quer verdadeiramente fazer de você aquilo que Ele já fez. Como assim fazer de mim aquilo que Ele já fez, Laine? A verdade é que Deus já nos fez muito mais do que vencedores, mas essa é uma realidade na nossa vida.
E quando Deus toca nas áreas de fraqueza, quando Deus toca nas áreas que precisam ser verdadeiramente mudadas na sua vida, a ideia de Deus não é te derrotar, a ideia de Deus é te tornar aquilo que Ele disse que você seria, muito mais do que vencedor. Quem aqui vence uma batalha? Quem aqui se torna um vencedor sem antes travar uma batalha? Como nós podemos dizer que somos vencedores se não travarmos uma batalha? Você venceu o quê? Todos nós queremos a ideia de sermos vencedores. Quem aqui quer ser um vencedor? O que é que você quer vencer? Tem alguma coisa que você vai ter que vencer. E eu falo para você sem nenhum medo de errar, o maior desafio e a maior guerra que temos e a maior dificuldade de vencer é a nós mesmos. Nós precisamos ser vencidos pela cruz. Eu e você precisamos ser vencidos pela cruz. Porque esse é o evangelho genuíno. Não fazer mais aquilo que eu acho, não aquilo que eu desejo, mas fazer aquilo que Ele deseja. Não viver mais pelo que eu penso, pelo que eu acredito, pelos meus desejos, mas por aquilo que Ele deseja. Como é importante nós entrarmos nesse lugar, mas para que a gente entre nesse lugar, além de nós desistirmos de ser nós mesmos para sermos o Cristo em nós, nós precisaremos então avançar em maturidade, e por aí vai. E não tem nada a ver com esboço, e não tem nada a ver com o que eu preguei de manhã, e glória a Deus por isso, e vamos para o esboço. Eu quero falar de 3 coisas. Recado dado, amém? Glória a Deus. Eu quero falar de 3 coisas nessa noite que vai contribuir para o seu avanço no reino do Espírito e para a sua maturidade. Porque nós também já sabemos que se não formos maduros, não herdaremos toda a nossa herança em Jesus. Não é verdade? A Bíblia diz sobre isso. E eu quero falar sobre a perseverança. Eu quero falar sobre a constância. E eu quero falar sobre a persistência. Se nós não aprendermos a sermos pessoas que perseveram, que mantêm uma constância e que persiste e insiste, nós não conseguiremos alcançar aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja. E esse é um valor do reino. É só quem permanece que está nele. Quantos estão entendendo? É só aquele que não desiste. Me vem um versículo agora na mente. O Senhor está de brincadeira comigo, que eu não pus isso no esboço. Aquele que diz, acho que está em Mateus, abre aí para mim, depois você me passa. Que diz sobre o homem que bate na porta, insiste, insiste, insiste. De tanto insistir, ele recebe aquilo que tem. Quem aqui conhece alguém que começa 1000 cursos e não termina nenhum? Não precisa nem levantar a mão. Talvez esse alguém é você, né? Quem aqui que conhece Laine, começa 1000 cursos. Eu era assim, posso dizer. Vou falar de mim, não vou falar de ninguém. Eu, antes do Senhor me libertar de muitas coisas, eu era aquela pessoa que era empolgada com tudo e não terminava nada. Às vezes eu chegava no Rodrigo e ele dizia, Rô, eu quero fazer um curso. Ele falava, meu Deus. Ele já ficava apavorado. Aí ele já falava assim, Laine, é óbvio que você não vai terminar, né? Porque você não termina nada. Eu disse, não, um dia eu vou vencer e tudo mais. Até que um dia o Senhor verdadeiramente entrou no meu cativeiro e me trouxe desse lugar de ciclos incompletos para ciclos completos. Por que, Laine? Porque Deus, presta atenção isso no seu coração, Deus é um Deus de ciclos completos. Deus não para ciclos no meio. Deus não faz isso. Nós conseguimos ver isso, a perfeição de Deus em uma gestação, ciclos completos. Nós conseguimos ver isso, a perfeição de Deus nas estações do ano. E eu acho muito interessante, vamos supor que Deus está no inverno e aí Deus fala, não estou gostando desse inverno esse ano não, eu vou pôr verão. Quando que isso aconteceu? Você já viu isso? Não, é inverno, mas aí Deus fala, tem muita gente reclamando porque é inverno, e eu imagino que eu devo estar num curto inverno. Tem muita gente murmurando pelo inverno, eu acho que eu vou fazer virar verão. E Deus faz isso? Deus não burla estações, Deus não quebra ciclos simplesmente porque Ele não gosta ou porque eu e você não gosta. Deus não age dessa forma. Deus é um Deus de ciclos perfeitos e completos. E é por isso que nós precisamos aprender. E aí o Senhor começou a falar isso comigo. Ei, você precisa entender uma coisa, para que você avance, para que você amadureça, para que você verdadeiramente chegue no lugar do qual eu desejo que você chegue, você tem que parar de quebrar ciclos. Você tem que parar com isso. Então eu não tinha hábito de leitura. E aí o Senhor disse para mim, você vai ter que aprender a ser insistente. E quando você pegar e às vezes eu falava assim, Deus, eu peguei esse livro aqui, comecei a ler, mas não gostei. Só porque você começou, agora você termina.
E quantas vezes eu contava as páginas que faltavam, tantos capítulos, tantas páginas, para ver se ia acabar logo, eu já não suportava mais aquele livro, mas eu não podia parar. Por quê? Porque Deus estava me ensinando a não quebrar ciclos, a não deixar nada incompleto. A palavra do Senhor também diz assim, que fiel é Ele para completar a boa obra que Ele começou em nós. Deus não nos deixa inacabado. A obra que Ele prometeu fazer nas nossas vidas, Ele não só vai fazer, como Ele já fez. Já fez lá, já. Deus já fez. Você que não tomou posse dela, mas que Deus já fez, já fez. Quando Ele disse, está consumado, acabou. Está feito. Efésios capítulo 1 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. E que somos abençoados com todas as sortes de bênção. Deus não tem mais nada para fazer na minha vida e na sua, não, meu irmão. Nós que temos que nos posicionar para tomar posse. Consegue entender? É isso. A falta de constância, de permanência, nossa, faz com que nós não venhamos a alcançar o objetivo de Deus. Nós desistimos fácil. Assim, eu estava falando sobre o curso. Se você conhece alguém que começa 1000 coisas e não termina nada, fala para mim uma coisa. Essa pessoa é uma pessoa de sucesso? Responde aí. Não é. Essa pessoa, ela tem 1000 coisas começadas e não tem nada. Vai ver, não conseguiu nem se formar na faculdade. Começou 1000 faculdade, mas não conseguiu terminar nenhuma. Consegue entender? Então, para que nós venhamos alcançar a vitória, a proposta de Deus em todas as áreas da nossa vida, é necessário que nós venhamos a permanecer, insistir. Tá chato, Laine? Começou, meu irmão, termina. Vai até o fim, porque assim Deus é. Assim Deus é. Deus não é um Deus desanimado. Consegue entender? Se Deus não é desanimado, meu irmão, eu também não posso ser. Eu preciso avançar em tudo aquilo que Deus tem proposto. Vamos lá então. Agora, eu quero te falar uma coisa. Todos nós, e a palavra do Senhor sabe muito bem disso, e o Senhor sabia muito bem disso, teremos adversidades, dificuldades e obstáculos na nossa vida. Dizer que a vida de um é mais fácil que a vida do outro é um engano. Talvez as redes sociais venham comunicar isso, mas é mentira. Todos nós temos adversidades, desafios e dificuldades diariamente para serem vencidos. E eu não tenho dúvida que você tem alguém que você admira demais. Sem nenhuma sombra de dúvidas, traz essa pessoa aí à sua cabeça agora. Alguém que você admira, que você fala, eu admiro demais. Pode ser um pregador, pode ser um profissional aí na sua área. Você diz, eu admiro demais essa pessoa. Sabe por que você admira demais essa pessoa? Pergunta para mim, por que, Laine? Porque essa pessoa escolheu não parar nos seus desafios, nos seus obstáculos. Ela escolheu permanecer. É por isso que ela é alguém de sucesso. É por isso que ela é uma referência para você. Porque quando a adversidade, o obstáculo e o desafio apareceu na sua frente, ela permaneceu, mesmo em meio à dificuldade. E é por isso que ela se tornou uma referência. É só essa a diferença de alguém que é uma referência, de alguém que não é nada. Consegue entender? A escolha de vencer. Se você sentar com alguém que talvez é muito conhecido e que é uma referência, pega aí na sua cabeça alguém que é uma referência para você. Se você sentar com essa pessoa que é uma referência para você e dizer para ela, me conta um pouco como foi a sua trajetória, como você conseguiu chegar aonde você conseguiu, meu irmão, você vai ver os vales que essa pessoa passou. Você vai ver o quanto choro, quantas noites sem dormir, o quanto que essa pessoa precisou realmente escolher não desistir. É que por muitas vezes nós vemos o sucesso, mas não vemos a trajetória. E aí a realidade é que Deus nos chama para uma trajetória. Deus não quer te pôr num pódio e simplesmente te dar uma medalha, vencedor, não. Eu acho muito interessante que quando Deus nos chama, Ele nos conta onde a gente vai chegar, mas Ele nunca nos conta qual é o processo, né? Eu costumo dizer, o senhor está de brincadeira, né? É uma pegadinha isso. Por que Deus não conta para nós o processo? Por que Ele não conta o caminho? Porque vai ter adversidade. Entendeu? Porque vai ter desafio. Pastor Juscelio até comentou a respeito de um salmo que é bastante interessante. E eu não tinha visto dessa forma, gente, de verdade. O Salmo 121.
que diz: eleva os meus olhos para o monte e pergunto. E o pastor Juscelio falou sobre o monte ser um monte de adversidade, um monte de dificuldade. E a prova é que é isso mesmo, porque ele eleva os olhos para o monte e pergunta: de onde me vem o socorro? Só precisa de socorro quem está de verdade numa situação desafiadora, não é não? E tem um monte diante da sua frente, ele recorre ao Senhor, e aí o Senhor fala ao seu coração: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, aonde nós vamos buscar o socorro, o auxílio, a fonte de força, a fonte de fé, faz toda a nossa diferença. Só que, o que nós nunca podemos fazer? Eu tenho um monte, eu tenho uma adversidade. Eu ou parar no monte, ou mudar o caminho. Porque, gente, porque as adversidades e os montes que surgirão ao meu caminho servem para me amadurecer e me fazer crescer. Que mais, Laine? Serve para mais o quê? Para gerar dependência em mim. Que mais? Fé. Meu irmão, nós nunca conseguiremos avançar para o propósito de Deus e para todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, seja em qualquer área da sua vida. Porque de verdade Deus quer que você cresça como filho dele. Deus quer que você cresça como um profissional. Deus quer que você cresça onde você está. Deus ama fazer você um exemplo de pessoa onde você está. Deus quer que você cresça como empresário, como uma pessoa sábia. Deus quer que você cresça. E todas as vezes que essas adversidades vier, elas vão fazer com que você desenvolva mais fé e mais dependência por Deus. Qual que é a diferença? Eu estava falando, a respeito de uma pessoa e da outra, quando nós estamos no meio de um caminho. Eu estou trilhando um caminho aqui, vem comigo, do meu lado tem outra pessoa. Nós estamos no mesmo caminho, de repente eu me deparo com um monte, com uma adversidade, com uma dificuldade. Eu costumo dizer o seguinte: o reino de Deus é condicional. Quem me ouve sempre ouve eu falando isso. Reino de Deus é condicional. E também o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Eu tenho a opção de dar meia volta e seguir outro caminho, como tenho a opção de permanecer, elevar os meus olhos para o Senhor e dizer: qual é a estratégia, Senhor? O que eu devo fazer para que esse monte se derreta? Para que eu permaneça no caminho? Só que a grande maioria de nós fazemos o que, Elaine? Plano B. Parece que tem um caminho aqui que contorna um monte. Vai levar para o mesmo lugar. Você que pensa. Você que pensa que te leva para o mesmo lugar. Você que pensa. Sabe por quê? Porque você perdeu a oportunidade de avançar e de aprender aquilo que Deus queria que você aprendesse. Deus não trabalha com atalhos, meu irmão. Deus não tem plano B. Ou nós aprendemos a parar de guiar, de ser guiados pelos nossos próprios corações e a entrar num lugar de obediência ao Senhor. Eu acho tão interessante que quando o Senhor chamou Josué e também Gideão, se eu não me engano é isso, me ajuda a não falar bobeira, porque agora vai vendo, não tem nada a ver com o esboço aqui, Jeová dos crentes. Ele disse assim: seja forte e... Deus não conta com gente fraca, gente, cá entre nós. Por que nós precisamos ser forte e corajoso? Porque nós vamos entender muitas coisas. Tem muita coisa que Deus... Laine, mas e aí? Deus não é obrigado a explicar nada, meu irmão. Você que por inteligência deve obedecer. E é tão interessante que por muitas vezes eu obedeço ao Senhor e aí então depois eu entendo. É sempre assim que Deus trabalha, é impressionante. Então a diferença de alguém que escolhe entrar num lugar de dependência para transpor um monte e do outro que escolhe sentar no pé do monte, choramingar, reclamar, murmurar: cadê Deus? Como pode Deus? Ou pegar um outro caminho, é que um vai chegar na onde Deus verdadeiramente queria que ele chegasse e o outro não. Ele vai ficar circulando no deserto até outro monte aparecer, porque Deus não desiste de você. Tem mais monte que vai aparecer na sua vida. Não pense você que a adversidade, um monte vai aparecer uma vez só. Meu Deus, eu preciso terminar essa palavra que eu nem comecei. Vamos lá então. Tudo bem? Eu quero falar um pouquinho a respeito do que só para trazer maior clareza a respeito de perseverança. E eu fui no dicionário bíblico, dicionário português mesmo, Google, significado de perseverança.
E eu quero falar um pouquinho para você o que é essa perseverança. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações. Presta atenção que isso é chave para você. Não adianta nós ficarmos falando, eu quero tanto, Senhor. Ai, Deus, como eu gostaria de ser alguém que tem clareza no que ouve do Senhor. Como eu gostaria de ser alguém que tem visões. Como eu gostaria de ser alguém que tem um relacionamento bom. Ah, Deus, como eu gostaria de ser alguém que anda em um nível de revelação. Mas você só vai ficando tá que nem eu quando estava gorda. Como eu gostaria de ser alguém mais magra. Como eu gostaria, comendo pizza, chocolate, bolacha recheada, bebendo Coca-Cola, até dar com pau. Pode rir, dá com pau, Coca-Cola, Cutuba. Eu sou era fã de refrigerante. Deus me libertou, aleluia, glória a Deus. Mas, gente, nós vamos, até quando nós vamos ficar sonhando com algo sem que a gente se posicione? Então, a qualidade, o significado de perseverança é alguém que persiste, que mantém uma constância nas suas ações. E olha que interessante, que não desiste diante das dificuldades. E eu estava falando a respeito disso, já vou voltar lá que agora que eu lembrei, porque está tudo assim vindo na minha cabeça e eu não estou conseguindo seguir o esboço. Jesus sabia das adversidades e das dificuldades que os seus discípulos passariam e também nós. E é muito interessante que ele disse assim, ei, no mundo, quem lembra disso? Vocês vão ter aflição. Mas tem de o que, igreja? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo assim, quando ele diz, tem de bom ânimo. Vivam o processo animados, felizes. Por quê? Porque eu já venci e vai dar tudo certo. Jesus estava dizendo assim, em outras palavras, parem de desistir diante das adversidades. Vão perseguir vocês. Vão caluniar vocês. Vão agir com injustiça com vocês. Vão prender vocês, discípulos. Só que, peraí, eu quero dizer uma coisa para vocês. No mundo vocês vão ter isso aí mesmo. Porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele estava dizendo, vocês estão comigo. E quem está com Jesus só tem um resultado: vencer e vencer. Quem permanece com Jesus, quem não escolhe os caminhos do seu próprio coração, e nós falamos bastante sobre isso, presta bastante atenção, porque está muito tentador dentro de todo esse ambiente do qual nós estamos vivendo, o reino espiritual. Volto a dizer, quem não ouviu uma palavra que eu liberei, presta atenção, está lá no YouTube, Crescendo em Discernimento, do dia 31 ao dia 1º, você precisa ouvir essa palavra, que você vai entender um pouco mais. E o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado pelos caminhos que o nosso coração deseja tomar, porque ele vai sempre buscar caminhos mais fáceis. Ele sempre vai buscar atalhos, ele sempre vai buscar aquilo que nós verdadeiramente, com a nossa natureza caída e com a nossa mente equivocada, vai buscar. Consegue entender? E os caminhos de Jesus, o evangelho é sempre assim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e... Olha, que coisa! Negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, o que você acha, a sua justiça. Negue, pegue a sua cruz. Pegue as suas dificuldades e siga-me. É esse o evangelho, meu irmão, sem firula. Sem firula. Entende? Então, a verdade é que caminhar com Jesus... Fala, Laine, mas que evangelho difícil. Não, é espetacular, eu sou absurdamente empolgada. Viver com Jesus é a melhor coisa que tem. Gente, não é pesado, não quero trazer essa mensagem. A mensagem não é pesado viver com Jesus. Pelo contrário, só tem vida de verdade. Só entende o que é paz de verdade quem caminha com Jesus. Escuta aqui, igreja. Aquele que escolhe andar com Jesus e não viver a sua própria vontade e trilhar os seus próprios caminhos, que é os caminhos do seu coração. Que se tem um homem que é perdido, você quer ver alguém perdido? E não precisa nem de um demoninho. Pensa no menor demoninho do inferno. O menor. Aquele que ainda está em treinamento. Você não precisa dele, nem dele. Você está entendendo? Para se autodestruir, se você for entregue aos seus próprios desejos. Você se autodestrói. Por muitas vezes a gente culpa o capeta de tudo. O capeta. Que capeta, meu irmão? Segue o seu próprio caminho, segue o seu próprio coração, que você vê onde você vai parar. Não precisa de demônio para isso, não. Então é isso. A paz que excede todo tipo de entendimento. Eu quero dizer que viver com Jesus e viver o evangelho é a melhor coisa que nós podemos viver. Nós vivemos livres.
livres, entendeu? Lene, mas como assim vivo livre negando a mim mesmo? Exatamente, porque é você que se lasca com a sua vida. Eu vivo livre negando a mim mesmo. Eu vivo livre pegando a minha cruz. Eu vivo livre seguindo a Jesus. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele pensa sobre mim. Ele sabe sobre os seus planos, sobre os seus projetos, os seus sonhos. É tudo maior e melhor que os meus. Quem acredita nisso? Amém, glória a Deus. Então vocês acreditam na Bíblia mesmo. Aí, gente, eu vou continuar lendo o que é perseverança. Não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar. Estou ainda no dicionário, não entrei na Bíblia, mas é um culto e eu já vou ler. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de manter-se firme. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de manter-se firme. Sinônimo para perseverança é persistência, assim como tenacidade e constância. Que foi as palavras que eu falei sobre persistir, manter constância, não desistir e por aí vai. São valores do reino. Não pense que você vai alcançar coisas no reino de Deus, pelo menos sem essas 3 coisas. Esquece, porque será só um sonho. Deus não quer que você seja um colecionador de promessas. Deus quer que você verdadeiramente conquiste. Eu vou dar um exemplo aqui. Academia. Quem aqui talvez toda segunda, pelo menos uma vez por mês, diz, agora eu vou para a academia? Aí você começa na segunda-feira, e aí depois na terça já não quer mais ir, na quarta também não, e aí depois você vai na quinta, daí começa a doer tudo. Quando você resolve permanecer, persistir, o que acontece? Era um desafio gigante no início, daí diminui o desafio quando você resolve permanecer, e depois de um desafio passa a ser um prazer. Quando você falta, você sente falta. Não é isso? Não é dessa forma? Assim também é em tudo que nós vamos fazer. A nossa leitura bíblica. Pastor, é muito difícil começar a fazer o meu devocional. Insiste, persiste que você vai ver. Aquilo que era um desafio vai diminuir, vai deixar de ser um desafio tão grande e depois vai se tornar um lugar de prazer. Por que por muitas vezes nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus? Porque a gente vai uma vez pro secreto amarrado, porque sabe que tem que ir. Porque afinal de contas, crente tem que orar. Aí entro, aí insisto lá, tal, mais ou menos, beleza. Aí no outro dia eu dou uma burlada, ou às vezes vou com menos tempo e por aí vai. Aí vai ficando cada vez mais difícil. Só que se você se posicionar, a sua constância, a sua persistência, a sua permanência vai fazer com que esse gigante diminua. Daqui a pouco, meu irmão, você não tem vontade de mais sair do quarto. Você encontra nisso um prazer. Por que algumas pessoas têm prazer em se relacionar com o Senhor e as outras não? Porque elas resolvem. A única diferença é essa. Presta atenção. Não é porque um tem estrela na testa. Ah, porque é pastor, porque tem título, ou porque tem uma escolha maior. Não. A única diferença está no quanto aquela pessoa resolveu permanecer, insistir e manter uma constância. Só essa a diferença. E aí ela começou a usufruir, a desfrutar de coisas que você, por não permanecer, não conseguiu ainda. É só isso. Consegue entender? Então, cá entre nós, é possível alcançar os valores do reino sem isso? Não. Não é. Vamos lá então. Deixa para o final isso aí. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu vou ler um versículo, esse texto aí que eu pedi para você errou. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5 diz algo. Romanos 5, do versículo 1 ao 5 diz algo. E antes de eu ler, eu quero falar algo para você aqui, para pôr você para pensar. Quem aqui está num ambiente muito agradável? Imagina aí um momento de férias, praia. Não sei se você gosta de praia, se você não gosta de praia, imagina aí um ambiente que você gosta muito. Vamos supor que você está lá na praia, pé na areia, só escutando aquele barulhinho do mar, aquele cheiro, aquela brisa gostosa. Você precisa insistir, permanecer e falar, não, eu tenho que manter constância em estar nesse lugar. Esse é o seu desejo, né? De estar lá todo dia. Mas não dá. Mas aí você precisa realmente se esforçar para poder estar num lugar desse ou você simplesmente curte? Igreja? Só curte, por quê? Porque não é um ambiente de adversidade, de dificuldade. Pelo contrário, é um ambiente de descanso. É um ambiente prazeroso, não é isso? Então, peraí. Então eu chego numa conclusão que para que eu, de verdade, consiga, exerça permanência, constância e persistência, será em ambientes do qual verdadeiramente eu serei absurdamente tentado a desistir. Não é desse jeito?
Olha que Romanos capítulo 5, do 1 em diante diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Ó, que interessante, firmes nessa graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quer crescer em perseverança? É necessário que venha obstáculos, porque isso gera forja em você. E aí ele continua dizendo o seguinte: produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então Deus está muito interessado em promover algumas tribulações na sua vida, para que você cresça em esperança, para que o seu caráter seja aprovado. Luane, mas Deus faz isso, Deus permite muitas coisas, meu irmão. O que nós precisamos fazer é permanecer, para que nós venhamos a ser aprovados, forjados, amadurecidos, para que nós venhamos a alcançar aquilo que Deus tanto deseja que nós venhamos a alcançar, a promessa dele para a nossa vida, para que nós estejamos preparados e forjados. Amém? Eu vou ler Gálatas 6, do versículo 7 em diante. Por que eu vou ler esse versículo? Já estou engolindo um pouco de versículo aqui. Gálatas 6, do 7 ao 9, porque eu achei muito interessante, porque esse versículo eu sempre usei para a questão do plantio e da colheita. Gálatas 6, é um versículo bastante usado, falando sobre, foca na Laine aqui em nome de Jesus, para plantio e para colheita. E eu nunca tinha reparado de verdade a parte de baixo do versículo, e isso me chamou muita atenção. Gálatas 6, do 7 ao 9 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele... Perfeito, até aí tudo bem. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Ponto final, meu irmão. Quem semeia na carne... Lembra que eu falei que você se autodestrói quando você trilha os seus próprios caminhos? Trilhar os seus próprios caminhos é andar na carne. Não é andar na dependência do Senhor e sobre o comando de Deus. Executar aquilo que eu desejo é andar na carne, não na ordenança do Espírito. Ou você se governa ou Deus te governa. Não tem como ser diferente. Quantos estão comigo? Tá, então ele está dizendo aqui, mas eu não quero me ater à ideia de plantio e colheita que o versículo traz. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E olha isso aqui que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que interessante. Ele está dizendo assim: se você não desistir, não parar no meio da adversidade, se você não parar de fazer o bem porque as pessoas estão fazendo mal para você, se você não executar a sua justiça própria, que a Bíblia diz que é trapo de imundícia, se você continuar escolhendo o caminho do bem, fazer o bem, mesmo que tudo esteja ao contrário, no tempo próprio. Que tempo próprio é esse? O tempo de Deus. Não é o seu tempo, lindo. Deus, chegou o momento de eu fazer a justiça. Não. No tempo de Deus, no tempo próprio, que o próprio Deus acha que chegou o tempo, você vai colher. Mais um detalhe, ele diz: se você não desanimar. Quando a Bíblia fala sobre si, para quê? Abra os seus ouvidos. Reino de Deus é condicional. Se, para quê? Então o reino de Deus, ele tem sempre uma condição. Se você perdoar aqueles que te ofendem, então você também terá os seus pecados perdoados. Do contrário, meu irmão, não tem não. Pastor, eu tenho muita dificuldade de perdão. É bom aprender a perdoar, porque senão você está lascado. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar aquelas pessoas que te ofendem, Laine, Pai Nosso, meu irmão, Pai Nosso. Se eu não perdoo as pessoas que me ofendem, também Deus que está nos céus não perdoa as minhas dívidas. Pronto.
Então é se. E ele está dizendo, se você não desanimar, se você não parar no obstáculo, se você não quiser fazer as coisas do seu jeito, mas se você continuar dependendo do Senhor, então você vai colher o bem no tempo de Deus. Agora vamos para o texto base, vou começar a pregar agora. João capítulo 15, do versículo 1 em diante. Quantos estão comigo? Vocês estão entendendo tudo ou nada? João capítulo 15. Todas as vezes que eu penso em permanecer, quando o Senhor começou a falar comigo a respeito de permanecer, e essa palavra volta a dizer, né? O Senhor já estava falando antes do ano, eu não sabia direito tudo que Deus queria realmente fazer. Mas quando o Senhor começa a falar sobre permanecer para mim, não sei você, não tem como. Vem esse texto de João 15, que diz assim, João 15 do 1 em diante, até o 10. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Eu estava contando hoje de manhã com meu pai, está aqui meu pai. Eu tenho uma rosa do deserto em casa que eles me deram. As plantas lá em casa foi tudo eles que me deram. E tem um monte de planta. E eu estava lá e minha rosa do deserto, ela estava bonita, só que ela não estava florescendo. E meu pai foi lá e falou assim para mim, Elaine, deixa eu te falar uma coisa, essa rosa precisa ser podada. E eu falei, pai, então poda. Gente do céu. Quando eu vi a rosa depois da poda, eu falei, meu Deus, eu vou ter que orar para a rosa ressuscitar. Meu pai acabou com a minha rosa. Ficou horrorosa, a bichinha estava bonita, gente. Ele acabou com a minha rosa. A hora que eu vi, eu disse, pai? Não, eu passei canela na ponta, ele cortou. Deixou só uns galinhos. Estava tão viçosa, só que sem flor. E ele deixou uns galinhos, passou canela na ponta. Eu falei, meu Deus, acabou com a minha... Eu disse, meu Deus, acho que eu vou ter que orar para a bichinha ressuscitar agora, né? Era para ser... E eu comecei a pensar, mas era para ser bom esse negócio, né? Mas parece que ficou tão feio. Você sabia que quando Deus poda você, fica feio? Quando Deus poda, às vezes você se acha muito viçoso, muito bom, muito crente. Às vezes você se acha muito, eu tô que tô. E aí Deus pega e fala, só não está frutificando para a minha glória. Então deixa eu podar você. E aí tu fica feio que é o negócio. Aí você olha para você e diz, meu Deus, acabou. Não sobrou nada. Esse é o momento que você diz assim, Deus, acabou para mim. Acabou meu ministério. Acabou, nem sei se eu verdadeiramente creio no Senhor. Porque a hora que você olha para você, meu irmão, não tem nenhuma beleza, está tudo cortado. É muito interessante isso, não é? Mas o Pai só poda para poder frutificar mais. E você quer que eu te conte como que ficou a minha rosa do deserto depois? Maravilhosa. Pensa numa rosa do deserto. Pai, precisa ir lá de novo podar. Ela parou de florescer de novo. Vai lá, a bichinha vai ficar feia, mas agora eu já sei o processo. Ela ficou linda, ela não parava de dar flor, ela deu tanta flor, ficou a coisa mais linda do mundo. A minha rosa do deserto, e essa é a proposta de Deus. A proposta de Deus é tirar os nossos galhos, aquilo que nós nos apoiamos, sabe, eu e você, dentro do nosso caminhar com Deus. Nós começamos a criar apoios, e nós começamos a nos nutrir de tantas coisas. Nós começamos a nos alimentar de tantas coisas, da qual de verdade não nos faz frutificar. Aparentemente nos deixa verdinho, aparentemente nos deixa bonito, mas não nos faz frutificar para o propósito de Deus. Então Deus vem e poda você. E aí essa é a hora que você fala, cadê meu chão, Deus? E ele disse, agora você tem chão. Mal sabe você que você estava, era muito longe do que eu tinha para você. Uau, vamos voltar para o texto, Deus. E aí ele fala, né, que poda para que dê ainda mais fruto. Aí ele continua assim, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha que lindo isso, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Deus precisa ser a nossa fonte de nutrição, de alimento, de dependência. Deus precisa ser aquele que norteia a nossa vida. Meu irmão, nós podemos perder tudo, nós só não podemos perder Deus.
Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a face de Jesus. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E ele continua dizendo: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha como esse texto insiste em dizer: para que vocês cumpram o propósito do qual eu designei vocês, é necessário que haja permanência em mim. Olha que lindo isso. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando Deus nos chama a entrar num lugar nele, Deus está nos chamando a entrar em dependência. Todas as pessoas que vivem a sua vida independente, que tomam as suas atitudes pelo que acham, pelo que pensam e pelo que sentem. Meu irmão, Deus não te chamou para ficar sentindo nada. Eu não preciso nem sentir Deus para adorá-lo. Porque a fé não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Crer não tem a ver com sentimento. Porque se crer, se fé tem a ver com sentimento, quando eu não estou sentindo, eu não tenho fé. Eu não preciso de um arrepio, eu não preciso de uma teofania, de uma manifestação de um anjo, de um ser celestial para saber que Deus existe. Porque se eu preciso disso, eu não tenho fé. A fé é a firme certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu creio que elas são, que elas existem, e pronto, e acabou. E é muito importante nós entrarmos nesse lugar de dependência de Deus. Eu dependo de Deus quando tudo vai bem, eu dependo de Deus quando tudo vai mal, eu dependo de Deus quando eu estou entendendo tudo, eu dependo de Deus quando eu não estou entendendo nada. É isso. Eu dependo de Deus com uma conta gorda, eu dependo de Deus com uma conta negativa, eu dependo de Deus saudável, eu dependo de Deus enferma, eu dependo de Deus. É um estado, é um lugar de dependência. Se você, como ramo, não estiver verdadeiramente conectado a Ele, a oliveira verdadeira, em dependência, você nunca vai cumprir o seu propósito. Não tem como permanecer, persistir e ter constância sem dependência. Eu dependo de Deus para adorar. Laine, eu não sei adorar, nem eu. Dependa de Deus. Eu dependo de Deus para orar, porque senão eu vou entrar no meu quarto e vou falar tanta lorota, tanta lorota, tanta lorota. Eu dependo de Deus. Esse lugar de dependência nós nunca podemos perder. Por isso nós nunca podemos ser guiados pelo nosso próprio coração, porque senão eu vou fazer do jeito que eu acho, os meus planos, os meus desejos, e aí está tudo ferrado, e eu não dependo de ninguém, a não ser de mim mesmo, e aí é onde eu estou lascado. Vou continuar. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Sabe o que é isso? Perda de propósito. Como eu faço para perder o meu propósito? Pare de depender de Deus. Faça da sua maneira. Trilhe o caminho que você quer. Perdeu o seu propósito. Mas Deus quer que eu perca o propósito? É lógico que não. Sabe o que Ele vai fazer? Colocar uma montanha diante da tua frente para ver se você entra num lugar de dependência. Mas e se eu desviar da montanha? Você vai continuar trilhando o seu próprio caminho. Deus não vai desistir de você. É por isso que tem gente que vive de luta em luta, luta em luta, luta em luta. Sabe o que é? Deus falando assim: ei, que tal você parar de desistir? Que tal você parar? Ou Deus é pedagógico. Diga assim: Deus é pedagógico. Ele não desperdiça nenhuma oportunidade para nos ensinar a depender, a crescer em fé. Entende? É muito importante que nós venhamos a entender isso. Então, como que eu faço para perder meu propósito? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Perda de propósito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, eu acho muito interessante isso. É por isso que nós precisamos ser conhecedores da palavra. É por isso que nós, nossa casa, nossa família de fé, investe tanto no crescimento e no desenvolvimento através de cursos e através da própria palavra pregada aqui. É por isso que para nós, como líderes dessa casa, é muito prazeroso você pegar esse tipo de mensagem, chegar na sua casa, abrir a Bíblia, pesquisar sobre isso e mergulhar nisso para que você cresça.
E ele fala assim, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, mas se você não conhece as palavras de Deus, como que elas vão permanecer em você? Sabe por que as pessoas elas são levadas de um lado para o outro, dependendo da estação que está, dependendo do movimento, tipo moda? Sabe por quê? Porque elas não são enraizadas na palavra. Elas são fracas no relacionamento com Deus, porque elas não permanecem, elas não têm constâncias, elas não têm. Então, tipo, bateu o vento, vai. Ela não tem firmeza no relacionamento com Deus, ela não sabe quem é o Deus que ela serve, e também ela não tem a palavra de Deus nela, porque ela não estuda a Bíblia. Então é necessário, além de permanecer no Senhor, isso fala de relacionamento, também permanecer a palavra do Senhor em você, e as minhas palavras permanecerem em vocês. É tão protetor ter conhecimento da palavra, sabe por quê? Quando o seu coração insistir em você trilhar um caminho da qual Deus não quer que você trilhe, vai ser contrário à palavra. Aí é fácil. Consegue entender? Tudo que quebra princípios, Deus não está. Quebrou um princípio da palavra, meu irmão, vou brincar com você aqui agora. Foge que é laço. Foge que é laço. Quebrou o princípio da palavra, foge que é laço. Tem um caminho de morte para você trilhar. Quebrou o princípio da palavra, não tem como você encontrar Deus nisso. Mas Laine, eu acho que Deus está, não está. Se é contrário ao que Deus disse na palavra, Deus não está. Pronto e acabou, larga a mão de ser tonto. Consegue entender? Permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. E olha o que violento é isso. Quem aqui quer muita autoridade? Não, ninguém quer. Vou de novo, tá bom? Quem aqui quer muita autoridade? Eu quero muita autoridade. Eu quero ser alguém que verdadeiramente declara algo e está estabelecido, pronto e acabou. E a palavra do Senhor nos ensina como fazer isso. Permaneçam em mim, as minhas palavras permanecerão em você. Vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Isso fala de autoridade. Se eu quero ser alguém de autoridade, se eu quero verdadeiramente ser alguém que encontrou um valor do reino de Deus, eu preciso permanecer em Deus, relacionamento, preciso permanecer na palavra. E então, alguém que conhece o coração do Senhor e que tem a palavra, porque não vai falar besteira, porque tem o princípio da palavra estabelecido, meu irmão, qualquer oração que você fizer, ela vai ser uma oração que condiz com o que Deus realmente quer. E pronto, acabou, está concedido. Entendeu? Estou quase acabando. Olha o que diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se vocês fazerem o que, igreja? Obedecerem os meus mandamentos. Oh Deus, mas não é se eu quiser fazer do meu jeito? Não. Se vocês obedecerem os meus mandamentos. Olha isso, gente. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Obedecer os mandamentos do Senhor é permanecer no seu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. A gente sabe muito bem disso. Foi desafiador para Jesus ir para a cruz, igreja? Tem gente que eu não sei, porque não lê Bíblia, acha que foi tranquilo, porque afinal de contas ele era Deus. Não, meu irmão, peraí. Ele estava como homem. Prova é que ele chegou a orar: Pai, se possível, tem um monte diante de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que eu não seja conduzido pelo meu próprio coração e execute os meus planos, mas que seja executado a sua vontade e os seus planos. Era isso que Jesus estava orando. Então Jesus foi para a cruz. Foi fácil? Absurdamente difícil. Meu irmão, não tem nem como falar sobre isso. Jesus fez a vontade do Pai indo para a cruz. Jesus executou, e aí ele fala: do jeito que eu fiz a vontade do meu Pai, façam também. Do jeito que eu cumpri os mandamentos da palavra, cumpram também. Como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Uma das coisas que faz com que nós venhamos a permanecer no amor de Jesus é obedecer os seus mandamentos. Então, vida independente não existe se eu quiser de verdade permanecer no Senhor. Consegue entender? Quantos estão comigo? Hoje de manhã, quando eu estava ministrando essa palavra sobre permanecer, sobre realmente manter uma constância,
sobre persistência. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Não é de agora que nós estamos falando de avivamento, certo? É de agora que a gente está ouvindo sobre avivamento, que tem uma onda poderosa. Eu mesmo já falei muitas vezes, estou com muitas expectativas sobre tudo isso. E tal, tem uma onda poderosa, um avivamento que está para tocar os homens, algo nunca visto. Cadê o povo que quer viver avivamento aí? Uhul! Amém, glória a Deus, todos nós queremos. E aí hoje de manhã, quando eu estava terminando de ministrar essa palavra, na verdade, acho que o Rô já estava até falando, não me lembro. O Senhor falou muito forte para mim. Eu abri um tempo, o Senhor falou, para que as pessoas elas realmente aprendessem a permanecer e a persistir. É por isso que eu te dei essa palavra, o Senhor me disse. E é por isso que eu insisti com você. O Senhor começou a falar ao meu coração, para que você entrasse nesse lugar, porque eu particularmente sou uma pessoa que tenho bastante dificuldade disso. Principalmente em coisas secundárias assim. Quanto ao meu relacionamento com o Senhor, isso aí eu encontrei um lugar de prazer. Quanto à minha leitura, eu encontrei um lugar de prazer, isso para mim é tranquilo. Mas sobre dieta, sobre muitas outras coisas, às vezes eu desisto fácil. E aí o Senhor falou assim, foi por isso que eu insisti tanto e comecei a ensinar vocês sobre isso. E o Senhor falou assim, na verdade eu estou ensinando agora a minha igreja a permanecer, a não desistir em meio aos obstáculos e aos desafios. Por quê? Porque eu estou preparando o meu povo para o avivamento. Aí, por incrível que pareça, o Senhor me trouxe Atos 2. E o Senhor me trouxe Atos 2 e eu corri na Bíblia. E fui ver o que fala. Que é a descida do Espírito Santo. Peraí, deixa eu abrir aqui para você. Peraí, nós estamos acabando. Atos 2. Já está até aqui. Atos 2, versículo 1 diz, chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente, uou, como nós queremos o de repente de Deus, né? Parece que foi de repente mesmo, mas não foi. Calma que eu vou dar um passo para trás com você. E de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam de línguas de fogo se separarem e pousarem sobre cada um deles. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Uhul, eu duvido que quando você está fazendo seu devocional, que você lê isso aí, você não solta um chacarabalaba, suralaba. Eu solto. Eu estou lendo e disse, meu Deus, é sobre isso, Senhor. Vem com de repente, tem até canções que falam sobre o de repente, não tem? Tem, uma canção que fala sobre de repente, não sei qual que é a canção, mas tem. E aí, gente, olha que interessante. Só que, antes do de repente de Deus, tinha um povo que aprendeu a permanecer, a perseverar e a manter constância. E eu acho muito interessante que a gente lê isso, e eu não vou abrir 1 Coríntios 15, se você quiser ler depois na sua casa. Não, eu vou ler aqui que está aberto. 1 Coríntios 15, 6 diz assim, 1 Coríntios 15, 6 diz, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda não vive, embora alguns já tinham adormecido. Na ascensão de Jesus, tinham 500 pessoas vendo isso acontecer. Fala para mim, 500. 500. Atos capítulo 1, do 15 ao 16, diz assim, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Uai, não era 500? 120? Desceu o de repente de Deus sobre os 120 que escolheram permanecer e não desistir. Deus está trabalhando e ensinando um povo para o avivamento. Nós estamos em treinamento. Seja bem-vindo. Você está em treinamento para o grande avivamento. Se você desiste sobre qualquer obstáculo, qualquer adversidade que cruza o seu caminho, meu irmão, você não está preparado para o que Deus está querendo fazer na igreja. Você não fará parte dos 120 que ficarão para o avivamento. Você consegue entender isso? Se nós começarmos a desistir das adversidades e das dificuldades da qual o próprio Deus estará nos proporcionando para nos treinar, nós não estaremos sendo treinados em permanência, perseverança e constância.
Aquele povo, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Os 120 que receberam um mover violentíssimo de Deus, que todo mundo de nós queria estar lá. Queria ou não queria? Um dia você não falou como eu queria estar lá? Queria, gente? Eu queria. Olha aqui, escuta. Esse povo, eles ficaram sem Jesus. Quer mais? Pior. A gente não tem dimensão do que é isso. E sem o Espírito Santo, não tinha descido ainda. Imagina que reunião chata. 120 pessoas, um olhando para a cara do outro, esperando por uma promessa. 120 pessoas, olhando um para a cara do outro, sem Jesus, sem o Espírito Santo, esperando e crendo numa... Por isso que nós precisamos ter fé. Tenha fé naquilo que Deus te prometeu. Quais são as palavras que o Espírito do Senhor liberou sobre você? Ou você caminha para que essas palavras se cumpram, ou você vai ficar parado e você vai ser um colecionador de promessas. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não entenda, eu permaneço até que o de repente de Deus vem. Então, quando nós lemos sobre o de repente do Espírito, foi de repente... Deus manifestou, mas não era de repente para aqueles 120 que estavam lá, ó, esperando sem ver. Meu irmão, não tinham visão, não tinha charamanaia, não tinha nada, meu irmão. Eles estavam ali porque eles resolveram continuar crendo na promessa. Crendo na promessa. E então, de repente veio. E é isso. Escuta uma coisa. Você pode ser alguém que se torna uma referência para outras pessoas, se você escolher permanecer, ser constante e não desistir. Você pode ser alguém que não vive apenas, que vai para o túmulo, apenas com muitas palavras violentas. Você pode ser alguém que verdadeiramente faz a diferença nessa nação e sobre essa geração. Só que para que isso aconteça, não se engane, você vai ter que permanecer, persistir e ter constância, não tem outro jeito. Se nos obstáculos e nas adversidades você parar, e se quando você não entender, você se desesperar, meu irmão, nós não temos fé. E nós não estamos dependentes. Elaine, você pode dizer isso muito. Por que posso? Porque você não tem ideia. Não tem ideia do quão desafiador todos esses dias foram. Elaine, você pensou em desistir? Sim. Crucifica-me. Por quê? Porque a gente pode pensar em desistir. Você sabe por que a gente não pode? Desistir. Pensar em desistir não tem problema. Eu pego o meu coração e falo, vai para a cruz. Acabou. Ele vai para a cruz. Eu pego meus planos, eu pego os meus desejos, eu pego tudo e digo, vai para a cruz. Não é eu que me governo, mas Cristo que me governa. Pronto e acabou. Consegue entender? Vontade de desistir você vai ter, talvez todos os dias. Mas desistir você vai? Não vá. Não desista. Não execute os planos do seu coração. Deixe Deus fazer o que Ele deseja. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te podar. Deixa Deus deixar você de verdade trilhar o caminho que Ele tanto deseja. Confie no Senhor.